Glória a Deus. Era para mim ter pregado essa palavra, irmãos, no domingo, dia 29. Até falei para o pastor André, vou pregar sobre amor. Ele olhou até assustado para mim. Ele falou, você pregando de amor? Eu falei, é domingo, né, pastor? Só que não é mais domingo, é sexta-feira, irmãos. Aleluia. E eu pedi para Deus que eu tivesse 50 minutos de voz, para que eu pudesse pregar hoje. Amém, Deus. E a palavra, irmãos, ela se renova a cada manhã. Verdade, mano. E Deus falou para mim, a palavra que era amor, derramarei uma unção dobrada sobre a tua vida. Eu falei, qual é, Jesus? João Batista. Eita, Deus. Eita Deus. 1 Coríntios 13. Gostaria que os irmãos abrissem e se colocassem em pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Amados, eu vou acelerar, porque eu só tenho 5 páginas para pregar. Já são 9h15. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tira. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se importa com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, esse é Jesus, irmãos. Então, o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Glória a Deus, amém, Deus. Amados, nesse capítulo aqui, nós podemos ver claramente aonde é dito para nós, através da vida de Paulo, que a importância do amor sobre as nossas vidas é maior do que tudo, irmãos. Verdade. Não há ouro, não há prata, não há dons, não há nada, irmãos, que nós possamos fazer que se compare com o amor de Deus. O amor que nós temos que ter dentro de nós. Um exemplo. Glória a Deus. Um exemplo que nós podemos ver que Jesus é amor. Está em Mateus 5, 43, 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Senhor, amor, irmãos, de que vale para nós, como a própria palavra diz, amar a quem nos ama, amar a quem fala bem de nós, amar aqueles que são nossos amigos.
de nada vale para nós, irmãos. Se próprio Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que amar aquele que nos persegue, nós temos que amar aqueles que se levantam contra as nossas vidas, nós temos que amar, nós temos que orar por essas vidas, irmãos. Em 2 Reis 6, 18, 23, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu ao Senhor: abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos, para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E sucedeu que, chegando eles, e quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomastes prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Irmãos, aqui Deus quer dizer que um povo desceu para pelejar contra a vida de Eliseu, para pelejar contra aquele povo de Samaria. Só que quando eles se deram de encontro com Eliseu, Deus fez aquilo que Eliseu pediu, fez com que eles tivessem uma cegueira e eles fossem levados para o meio da onde eles queriam ir, mas não da forma que eles queriam ir. Quando eles se deram por conta, eles estavam rodeados pelos seus próprios inimigos. Só que quando o rei quis feri-los, o que fez Eliseu? Não é assim que nós devemos tratar os nossos inimigos. Se nós tratarmos os nossos inimigos desta forma, irmãos, da mesma forma que você faz, ele vai vir contra você. Como nós vemos por aí, irmãos, um vai e mata um, aí um amigo desse um vem e mata o outro, aí esse outro vai e mata o outro, e assim começa, um afrontando o outro. E aqui a palavra de Deus nos mostra, através de um homem de Deus, de um profeta, que pediu unção dobrada para Deus, e Deus derramou. Ele, essa unção dobrada, veio sabedoria também para ele, e ele agiu com sabedoria. Ele trouxe os seus inimigos para com amigos. Ele transformou o que podia ser uma guerra em paz, pois a própria palavra diz que daquele povo não desceu mais ninguém. Aleluia. Irmãos, Eliseu, ele andava em amor. Ele sabia que o amor era mais importante que a morte dos seus inimigos. Porque ele andava em amor, porque ele andava com Deus, ele buscava a presença de Deus, ele buscava e fazia a vontade que Deus queria, irmãos. O amor de Deus é incondicional, e ele não depende de uma resposta, de você falar eu te amo, para Deus poder falar eu te amo, como nós vimos aqui em Mateus 5,43, porque ele faz com que o sol se levante, tanto para os bons como para os maus. Deus ama tanto aquele que é bom como aquele que é mau. Deus não se alegra na morte do ímpio, ele se alegra na morte do justo, porque esse é dele. Quando o ímpio morre, se perde. Deus ama a todos incondicionalmente. Não é como nós, irmãos. Eu falo nós porque eu me incluo dessa forma. Se a pessoa me tratar bem, eu amo ela. Se ela não me trata, eu não gosto. Já não vou tratar bem. Eu vou tratar ela como ela me trata. E a Bíblia, ela nos traz, através de Eliseu, a forma que nós devemos tratar os nossos irmãos, inimigos ou amigos. Nós devemos tratar com um propósito só, com amor, com o mesmo amor que Deus trataria.
que é andar em amor? 1 Coríntios 13, 4, 7. O amor é muito paciente, é bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é arrogante nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. O amor verdadeiro, irmãos, é aquele que você ri com os que se alegram. O amor verdadeiro é quando você chora com os que choram. Isso é você amar o teu irmão. Mateus 18, 23 e 35. Um certo homem devia muito dinheiro ao rei. Quando foram fazer contas, o rei teve misericórdia e perdoou toda a sua dívida. Quando este homem saiu da presença do rei, foi ter com aqueles que lhe deviam pequenas quantias, e como não lhe podiam pagar, lançou-os na prisão. Quando o rei soube disso, entregou este homem aos carrascos, confiscou todos os seus bens, e toda a sua família foi vendida como escravos, até que pagasse toda a dívida. Aleluia, Deus. Irmãos, se nós formos ver, trazer para as nossas vidas, um certo homem devia muito dinheiro ao rei. Quem é o rei? Deus. Tipificando. Quando nós nos apresentamos na presença de Deus, que nós dobramos o nosso joelho, que nós pedimos perdão a Deus, Ele é justo e misericordioso para perdoar os nossos pecados. E quem é, irmãos? Esse outro homem que saiu e não perdoou a dívida dos outros. Somos nós mesmos, irmãos, que deixamos muitas vezes de perdoar algo que muitas vezes um irmão fez, até sem a intenção de ter feito, muitas vezes com a intenção, mas nós devemos perdoar, devemos, irmãos. Esse, irmãos, tipificando, representa a gente. E aí, quando nós não perdoamos ao nosso irmão, quando nós não perdoamos ao nosso inimigo, o que acontece com nós, irmãos? Vem uma retaliação sobre a nossa vida. Porque Deus nos perdoou. Por que nós não podemos perdoar também? Que amor é esse que nós temos, que nós dizemos que nós temos? Porque nós somos cristãos, nós vivemos em amor. Que amor é esse que nós temos? Que nós muitas vezes não perdoamos nossos irmãos. Irmãos, glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus, por favor, minha voz. Aleluia, Jesus. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, 70 vezes 7 são 490 vezes. É impossível alguém pecar contra você em um único dia, 490 vezes. Ainda que ele peque 490 vezes, a palavra de Deus diz: perdoar a teu irmão. Perdoar como? Com amor. Aleluia, Deus. Perdoar como? Com a verdade. Perdoar da boca para fora? Não, porque Deus sonda e conhece os quadrinhos dos nossos corações. Verdade. Ele sabe quando a gente verdadeiramente perdoa e quando a gente só diz que perdoa. Exemplos de amor, pai para filho. Nós vamos ver o filho pródigo, Lucas 15. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades.
E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e pondo-lhe um anel na mão e alpacas nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, nós podemos ver aqui, primeiramente, o que esse jovem faz. Ele confessa os seus pecados, ele se humilha perante o Pai. Verdade. Ele confessa nós perante a Deus. E Deus, Ele é justo e fiel, como eu já disse, para nos perdoar, irmão. Verdade. Por quê? Porque Deus é amor. Glória a E Deus. sabe qual foi o tesouro que ele ganhou, irmãos? Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e pondo-lhe o anel na mão e alparca aos pés. Deus ainda nos presenteia, irmãos. Glória a Deus. Deus nos dá galardão. Deus nos abençoa. Como? Só de nós chegarmos a Ele e pedirmos perdão. Verdade, Pai. Por quê? Porque isso é chegar em amor. Glória a Deus. Isso é um amor de pai para filho. Verdade. Exemplo de amor, de amigos. Nós vamos ver Jonatas e Davi. 1 Samuel 20, cujo qual é a história, irmãos, de Davi, aonde ele chega e ele se encontra com o rei Saul, e junto estava o filho do rei Saul, Jonatas. E a Bíblia fala que a afinidade dos dois foi tão grande que eles já se amaram como irmãos, como amigos. E o amor dele, de Jonatas, para com Davi era tão grande, que a fúria de Saul em matar a Davi fez com que o próprio Jonatas se virasse contra o pai e ajudasse a Davi a fugir, porque o plano do diabo, o plano do inimigo, no caso através da vida de Saul, era destruir quem? Um dos maiores reis que já existiu no povo de Israel. Verdade. No povo escolhido de Deus. Deus jamais ia permitir, porque Deus tinha uma promessa do povo de Israel. E Jonatas, ele se fez contra o próprio pai, sabendo do risco que ele poderia correr, traindo a confiança do pai, pois ele preferiu defender o amigo. Irmãos, se o rei Saul morresse, quem assumiria o trono seria Jonatas, porque é assim sucessivamente, de pai para filho. Se nós formos ver aqui, Jonatas abriu mão do trono. Ele abriu mão do trono para ajudar aquele que seria o próximo rei. Deus, irmãos, Ele nos ama, Ele nos guarda. Deus é amor, irmão. Só que Deus também é justiça. Eu vou chegar lá. Hoje não é domingo, hoje é sexta. Amor, como de José. Então José, está em Gênesis 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todos os homens. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam,
e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse a eles: eu sou José, vossos irmãos, a quem vendestes por Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese nos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, nós vemos a história de José, um homem que foi traído por todos os seus outros irmãos. Foi vendido como escravo. Primeiro planejaram matar. Aí Deus, como é Deus, Deus é amor, tocou no coração de um deles, que ele disse que não recaia sobre nós o sangue do nosso irmão. Vamos vendê-lo. Verdade. José podia perfeitamente ter dado uma ordem: prendam todos esses. Não. Muito pelo contrário, ele mandou buscar a família inteira. Verdade. Ele tirou a família inteira da miséria e colocou na melhor terra que existia no Egito. José ouve a voz de Deus. José anda na presença de Deus. Verdade. José é levantado pelo amor de Deus. Como? Eu sou governador, eu posso fazer o que eu quero. Não. Um governador que tinha amor no coração. Um governador que soube administrar e trazer o mantimento para cada vida, independente se fosse dos irmãos ou se fosse de outros. A Bíblia relata que através do amor de José, através da sabedoria que Deus deu para ele cuidou desse povo durante 7 anos. José poderia ter matado os irmãos? Poderia. Quem de nós não teria feito isso? Quem de nós, pelo menos, não teria despedido eles com as mãos vazias? Mas não. A Bíblia nos fala que além do mantimento que eles trouxeram em dinheiro, José mandou colocar cada dinheiro que eles trouxeram de volta. Verdade. Amor de Deus para conosco. Irmãos, não tem amor maior do que Mateus 27, aonde fala da crucificação de Cristo. Verdade. Que pai, quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Quem aqui é tio, é tia, que tem uma criança na família, sabe o que é o amor que a gente pega? Quem de nós teria coragem de entregar o seu filho? Se você falasse: eu vou entregar o meu filho e eu vou salvar a nação inteira. Mas não. Ele entregou o seu filho sabendo que muitos o negariam. Ele entregou o seu filho sabendo que muitos o rejeitariam. E mesmo assim, ele entregou o seu filho. Verdade. Por quê? Pela minha vida e pela tua vida. Glória a Deus. Amor maior do que de Deus para conosco não existe. Verdade. Não existe, irmãos. Verdade. Amor pela obra. Vamos falar um pouco de Neemias, sendo que depois nós vamos falar de novo. Vamos falar de um povo que não mediu forças, não mediu esforços, não mediu os riscos, não mediu as afrontas. Um povo que se uniu por amor por aquela obra, porque a Bíblia fala, Neemias, ele liderou a reconstrução, mas quem fez foram os moradores, cada um de acordo com a sua moradia, indo de frente com a sua casa, e
iam edificando os muros, restaurando as portas. Verdade. Amor pela obra. Amor pela obra, irmãos, é o que nós temos que ter. Verdade. Amor pela obra é o que nós temos que fazer para Deus. Porque se hoje nós estamos aqui, é porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Glória a Deus. Irmãos, a palavra é dura, mas eu vou falar uma coisa para você. Deus só exorta, Deus só corrige aqueles a quem Ele ama. Verdade. Então, se hoje você está aqui sendo exortado, sendo corrigido, se é uma palavra um pouco mais dura, como vai ficar pior? Irmãos, é porque Deus te ama. É muito bom. Eu falo vários pastores que tem por aí. Você entra na igreja deles, é só palavra de bênção. Só que quem não é corrigido não é salvo. Porque quando está tudo na bênção, é uma maravilha. Deus só corrige a quem Ele ama, a quem Ele quer salvar, a quem é o povo escolhido. Glória a Deus. Eu ouvi, irmãos, que o cajado, ele tem uma ponta encurvada, que é para Deus pegar a ovelha, para o pastor pegar a ovelha e trazer pela coleira. Vai falar isso para o povo de Israel. Vai falar isso para o povo de Israel. Que Deus pegou pela coleirinha e trouxe. O cajado, irmãos, muitas vezes é para ser aplicado. E se nós pegarmos a história de Israel, a maior parte deles foi no cajado. Por quê? Porque era um povo que se desviava do amor. Quem é o amor é Deus. Era um povo que fazia tudo aquilo que não agradava a Deus, não fazia aquilo que Deus pedia que nós fizéssemos pela obra. E assim somos nós hoje, irmãos. Você acha que Deus vai pegar e vai trazer? Ele não fez isso com o povo dele, com o povo de Israel, o povo escolhido. Por que Ele vai fazer com nós? Por que nós vamos errar e Ele vai passar a mão na nossa cabeça? Não vai, irmãos. Não vai. Nós pagamos o preço dos nossos pecados. Nós pagamos o preço dos nossos erros. Glória a Deus. Glória a Deus. Amor de servo para com Deus. Paulo, um homem que passou de perseguidor a perseguido. Um homem que pedia cartas para por onde passasse, pegasse os cristãos e levasse para ser apedrejado, para ser preso, para ser açoitado. Ele passou de acusador para acusado, de perseguidor para perseguido. E nem em nenhum momento você vê Paulo falar: eu me arrependo. Paulo fala que tudo que ele podia ter sofrido, ele sofreu. Foram cárceres, foram prisões, foram surras, limitações. Paulo sofreu muito. Em nenhum momento ele abandonou o amor que ele tinha para com Deus, um amor como servo. Em nenhum momento ele falou: não, chega de ser perseguido, estou cansado. Não, o amor dele de servo para com Deus foi maior. Ele sofreu calado, ele aguentou, ainda que nas prisões ele tinha como escrever e mandava suas cartas para Coríntios, para Éfeso, corrigindo e exortando o povo. Por quê? Porque ele amava aquele povo. Isso é amor de servo para com Deus. É você não se desviar. As lutas vêm, a perseguição vem. Mas se você ama teu Deus, você continua. Você não para a obra. Amor pelo próximo. O que é próximo, meus irmãos? Eu vou até fechar aqui. Daqui para dentro, quem dá é Deus. Aleluia, Deus. O que é próximo, irmão? Amar o teu próximo não é eu amar o pastor André. Cara, que eu estou aqui sentadinho do lado dele. Ele é próximo, está próximo, não. Próximo quer dizer aquele que vem depois de você. Verdade. Irmãos, quantas vezes você foi no banheiro, aí você viu lá
não ele no chão, não isso, não aquilo, não aquilo. Outros virão após ti. Você sabe quem vai depois de você? Não, mas você tem que respeitar aquilo que vem, aquilo que é de um próximo. Amar o próximo, irmãos. Vamos falar de Neemias. Neemias viajou 1.600 quilômetros. Não foi de moto, não foi de carro, não foi de avião, muito menos de helicóptero. Ele viajou 1.600 quilômetros. Por amor a Deus? Não. Pastor, lê para mim, por favor, Neemias 1, do 1 ao 3. Porque senão minha voz não vai aguentar. Neemias 1, de 1 a 3. Aqui, mas, do 1 até? Neemias 1, do 1 ao 3, por favor. As palavras de Neemias, filhos de Acalias. Sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, e que veio Anani, um dos seus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Glória a Deus. No versículo 4, a Bíblia fala que Neemias se prostra, ora e chora perante ao Deus. Se nós formos ver Neemias 5,19, Neemias fala para Deus: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, de tudo quanto eu fiz a este povo. Neemias, irmãos, ele era copeiro do rei, tinha toda a mordomia dentro de um castelo. Ele abriu mão da sua mordomia, do seu conforto, pelo amor de pessoas que muitos ele não conhecia. Ele se compadeceu, irmãos, pela vida de um povo de 1.600 quilômetros. Você imagina que dá para você ir 3 vezes para o Rio de Janeiro e ainda sobra. E ele foi. Ele largou a vida dele por amor ao próximo. Aí eu te pergunto: o que é amar ao próximo? Então, como eu até brinquei com o meu irmão Rafael, se eu fosse Davi, eu teria uma funda e 5 pedras. Uma eu teria sentado nele lá do fundo, porque metade da minha palavra ele pregou. Vamos falar do assunto do momento. Vamos falar da Copa do Mundo. Irmãos, se a Bíblia fala em Salmo 1, não, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei, antes medita antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Irmãos, como nós podemos, sinceramente, sentar na frente de uma televisão e ficar torcendo por uma coisa aonde você sabe que muitas pessoas poderiam ter sido beneficiadas e foram prejudicadas? Como você pode sentar na frente de uma televisão e torcer por um time cujo qual pessoas, para que um estádio fosse construído, tiveram que ser despejadas como? Tinham a sua casa, tinham o seu comércio e foram simplesmente desapropriadas, porque tinha que passar uma avenida, tinha que construir um estádio. Irmãos, para quem não sabe, quando uma pessoa é desapropriada, ela primeiro não recebe o valor devido pelo imóvel. Segundo, muitas vezes ela vai receber esse valor depois de morta, porque simplesmente eles te tiram da tua casa. Como você pode sentar na frente de uma televisão sabendo que esse dinheiro podia ser usado para construir e investir em hospitais, na saúde? Como você pode assistir um jogo desse e torcer por um time aonde você sabe que esse dinheiro poderia ter sido usado na segurança? Ontem teve 2 casas roubadas na minha rua. 2, 3 casas acima. Como pode? Que
Que amor ao próximo é esse? Quantas vidas estão sendo deixadas de ser beneficiadas por uma coisa que, como o apóstolo Rafael falou, está lá na internet, irmão. Desculpa, está no mundo inteiro, porque o meu patrão é libanês e no Líbano está lá a imagem do Neymar saindo da ambulância, um sócio do Neymar, porque não é o Neymar, tá? Tem o outro, está lá, entra na minha linha do tempo no Facebook, puseram uma conversa do Neymar como o jogador que fez a falta nele, e eles põem até a conversa deles, o Neymar combinando com o cara, vem, me acerta, agora é a hora. Como é que você pode sentar na frente de uma televisão, saber que o teu irmão está sendo prejudicado? Que amor ao próximo é esse? Desculpe, irmãos, mas a palavra veio de Deus. Essa palavra está desde a semana passada preparada. Como eu disse, até antes do amor ao próximo, Deus tinha me dado para domingo. Só que o domingo se passou e a palavra se renova. Eu não entendo, sinceramente, o que é ser cristão. O que é ser cristão, então? Ser cristão é amar o teu próximo. Ah, irmão, eu não posso fazer nada. Pode. Você pode fazer. Sabe como? Simplesmente não sendo compactuante com aquilo que não provém de Deus. Tito 2:12 diz: nós devemos reivindicar as paixões mundanas. Você não gosta de futebol? Gosto. Gosta de jogar bola? Gosto. Tem time? Tenho. Sou palmeirense. Assisto o jogo. Entendeu? Gosto. Se pudesse, irmãos, eu estava todo jogo no estádio. Nem em casa no estádio. Estaria. Só que eu acho que eu estaria. Um dia eu pedi para Deus. Eu queria um encontro com Ele. Ainda que fosse da forma que fosse. Mas eu queria ter um encontro com Deus, para que eu viesse a ter uma mudança na minha vida. Esse acontecimento foi há 2 meses atrás. E como a Bíblia diz, num piscar de olhos, eu estava embaixo de um carro, sofrendo um acidente de moto. De que me valeria tudo o que eu tinha feito se eu tivesse morrido naquele dia? No dia que o rapaz veio me dar o dinheiro da primeira parte do concerto da frente da moto, eu falei para ele, se tivesse 1 metro mais, eu acho que eu tinha conseguido parar. Ele falou, se tivesse 1 metro menos, eu tinha te matado. Porque eu vi um acidente. Eu vi da forma que você bateu no carro. De que me vale, irmão, ganhar o mundo e perder a minha salvação? De que me vale, irmãos, fazer tudo e não amar meu próximo? Se a Bíblia diz, aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. De que me vale, irmãos? O que é amar o próximo? O que é ser cristão? Irmãos, sem correção, sem arrependimento, sem o verdadeiro amor, é impossível agradar a Deus. É impossível nós conseguirmos a nossa salvação. Imagina nós chegarmos lá no céu. Ah, Jesus, não. Eu profetizei, eu falei em línguas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor se alegrou tanto de mim, que olha as riquezas que o Senhor me deu. Ele vai virar para você e falar, eu dei para o ímpio também. E tem deles que é muito mais próspero que você. E ele teve salvação? Não. Cadê teu amor ao próximo? O que você fez pelo teu irmão? Irmãos, ser cristão é muito mais do que a gente pode imaginar, irmãos. Ser cristão é verdadeiramente seguir a Deus. Ah, seguir a Deus. Irmãos, a Bíblia fala que na primeira multiplicação eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Muitos seguiram a Deus, mas poucos pelo valor devido. Muitos só seguem por uma cura, por uma bênção, por uma vitória. Mas o verdadeiro sentido de seguir, poucos. Eu glorifico
Deus, irmãos. Porque, como eu falei, Deus só corrige a quem Ele ama. Irmãos, vocês estão achando que essa palavra é para vocês? A palavra primeiro trata comigo. Quem está sofrendo tudo que eu estou sofrendo, o pastor sabe o que eu estou passando, entendeu? As lutas, as dificuldades. Só que de que me vale mais? Tem um irmão batendo no meu ombro. Ô irmão, que bênção. Ouvi o que o pastor Ricardo falou quarta-feira, que estava aqui, ouviu que Deus tem se alegrado da minha fé. Irmãos, para quem não sabe, o Rafael está aí, ele pode testificar. 1 minuto antes eu mostrei meu tênis rasgado e eu falei para ele: olha a minha situação, meu tênis está rasgado, eu não tenho dinheiro para comprar outro, não sei quando vou ter, e mesmo assim eu acredito em Deus, eu sei que Ele vai fazer. Passou 1 minuto, o pastor Ricardo levantou e falou o que falou comigo. De que vale mais para mim, irmãos? Agradar o irmão, agradar a Deus? Irmãos, o que Deus me dá eu falo. A palavra diz: ai daquele que retém aquilo que eu der. Não sou eu. Não sou eu que vou pagar mais preço, mais do que eu já estou pagando, por me colocar na posição. Eu não vou pagar preço por não falar aquilo que Deus manda. A palavra é dura, irmãos. Mas ela vem porque Deus nos ama. Ela vem para nós como veio para o povo de Israel. Só que o povo de Israel, irmão, não se consertou. E Deus falava, Deus mandava os profetas, mandou todos que eles podiam, Ele mandou. Até que chegou uma hora, o que aconteceu? A cidade foi invadida. As fortalezas foram derrubadas. Irmãos, nós temos que ter amor. Nós temos que ter perdão. E falando em perdão, mas já para encerrar, porque já são 10 horas. Final do ano passado, aconteceu uma coisa muito bonita da parte de Deus com a minha vida. Nós fizemos um amigo secreto. E eu havia tido um problema com uma pessoa daqui da igreja. Essa pessoa trabalhava comigo, então era muito tempo junto, e devido ao serviço nós tivemos problemas, desavenças, paramos de nos falar. Adivinha quem que eu tirei no amigo secreto, irmãos? A pessoa. Eu falei para o pastor, eu falei: eu sei que Deus fez isso para que eu pudesse pedir perdão para essa pessoa. Irmãos, no dia do amigo secreto eu pude pedir perdão para essa pessoa, e essa pessoa com amor me perdoou. Glória a Deus. Irmãos, naquela noite nós fomos para um monte. Gente, a diferença espiritual foi muito grande. Eu pude contemplar a glória de Deus nas minhas orações. Eu vi a minha vida desamarrar naquele instante, aonde eu dei abraço naquela pessoa. Eu falo, irmãos, pelo Gilberto. A hora que eu abracei aquele homem, entendeu? Que eu pedi perdão, foi como se Deus rompesse tudo aquilo que o inimigo estava amarrando nas nossas vidas. Glória a Deus. Ele foi para um emprego melhor. A minha vida espiritual foi liberada. Irmãos, nós temos que viver em amor. Sem amor não dá. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu seria como se só faz barulho, irmãos. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus. Irmãos, não vou pedir perdão para os irmãos, porque a palavra não vem de mim, a palavra vem de Deus. Entendeu? Palavra dura, entendeu? Eu peço para Deus: Senhor, muda a palavra. Não tem jeito. O próprio pastor achou estranho quando eu falei que ia pregar de amor. Entendeu? Não tem jeito. Deus me usa dessa forma. Por quê? Porque Ele trata comigo dessa forma, irmãos.
Amém? Amém. Que as palmas louvam ao Senhor Jesus.